Ele fez o impensável. Rendeu-se a uma atração proibida pelo vizinho, expondo uma identidade escondida que abalou sua família inteira. A verdade rompeu como um sismo, trazendo choque, dor e o fardo do julgamento alheio. Mas no final, emergiu a luta pela aceitação, uma odisseia de autodescoberta que transformou o caos em liberdade. Preparado para ver como um homem comum enfrentou o abismo da paixão reprimida. Tudo começou em Braga, uma cidade serena no norte de Portugal, onde a rotina me ancorava há décadas. Chamo-me Antônio, 45 anos, casado com Maria há 15, pai de 2 adolescentes, Ana, de 16, e João, de 13. Trabalhava como contabilista, num escritório modesto no centro, lidando com números que nunca mentiam, ao contrário das emoções que eu ignorava. A vida fluía previsível, missas aos domingos na Sé, festas de São João com fogueiras e martelinhos, jantares em família onde discutíamos o futebol ou as notas da escola. Estabilidade era o meu escudo, mas um dia ele rachou. Miguel chegou sem aviso. Arquiteto de Lisboa, transferido para um projeto local, alugou a casa ao lado da nossa. Viu pela primeira vez enquanto regava o jardim. Ele descarregava caixas do carro, e um aceno casual bastou para acender algo estranho. Bom dia, vizinho, disse ele, estendendo a mão. O aperto foi firme, e senti um formigueiro que atribuí ao calor de junho. Ignorei, focando no trabalho. Mas nos dias seguintes, os encontros multiplicaram-se. No supermercado Continente, esbarramos no corredor das frutas. Desculpe, Ramiro e I, pegando bananas. Ele riu. Sem problema, Antônio. Já experimentou as da madeira. São as melhores. A conversa durou minutos, mas o eco perdurou horas. Por quê? Eu era casado, heterossexual assumido, ou assim pensava. Maria notou a mudança primeiro. Estás distraído, amor? É o estresse do escritório. Perguntou durante o jantar, enquanto Ana e João brigavam por causa do comando da TV. Sim, só isso, respondi, forçando um sorriso. Mas não era. Miguel invadia meus pensamentos. O jeito como falava de projetos arquitetônicos, a paixão pelo fado que partilhávamos. Comecei a inventar desculpas para ficar no quintal, lavar o carro, podar as roseiras, só para o ver passar. Um dia, ele parou na cerca. Precisas de ajuda com isso. Aceitei, e trabalhamos lado a lado. Nossos braços roçaram acidentalmente, e uma corrente elétrica subiu pelo meu corpo. Desculpa, disse ele, mas o olhar demorou. Saí dali agitado, questionando. O que raio era isto? A tensão cresceu rápido. Num sábado, o bairro organizou um churrasco comunitário. Sardinha assada, vinho verde fluindo. Maria levou os miúdos, e eu fiquei a ajudar com o carvão. Miguel apareceu com Beatriz, a esposa, uma professora simpática. Fingi interesse na conversa sobre política local, mas meus olhos desviavam para ele. Quando o carvão acabou, voluntariei-me para ir ao mercado, e Miguel ofereceu-se para acompanhar. No carro, o silêncio inicial quebrou-se. Gostas de cinema antigo? Como Manuel, de Oliveira. Descobrimos afinidades. Ambos fãs de Aniki Bobo, ambos detestávamos o trânsito, de Lisboa. Rimos de anedotas da faculdade dele. No mercado, ao pegar o carvão, nossos braços encostaram de novo. Olhei-o, e por um segundo, o ar parou. Já sentiste algo diferente? Perguntou ele, voz baixa. Engoli em seco. Talvez. E tu? Não respondeu. Só sorriu e tocou meu joelho ao dirigir de volta. Chegando ao churrasco, o mundo real colidiu. Maria abracou-me, Beatriz beijou Miguel. Mas algo mudará, irreversivelmente. O resto da tarde foi tortura. Olhares trocados, um roçar disfarçado perto da grelha. À noite, deitado ao lado de Maria, não dorme. Pensava nele, no toque, no cheiro subtil de aftershave misturado a carvão. Culpa invadiu-me. Traía minha família, só em pensamento. Pela manhã, decidi ignorar, mas o destino conspirava contra. Dias depois, uma noite quente, regava as plantas quando Miguel chamou da cerca. Queres um copo de uísque? A noite está boa. Hesitei, mas cruzei o portão. Sentamos no quintal dele, bebendo em copos de plástico. Falamos de tudo,
O meu trabalho monótono, os projetos dele em restauro de edifícios antigos. O silêncio veio, confortável, até ele dizer: Antônio, às vezes questiono-me sobre atrações inesperadas. Meu coração acelerou. Eu também, admiti, voz tremendo. Ele aproximou-se, e por um instante, pensei que nos beijaríamos. Mas ouvi o carro de Maria chegando. Saltei para trás, derrubando o copo. Melhor ir, murmurou ele. Voltei para casa fanfo, pernas fracas. Maria perguntou: O que se passa? Pareces febrile. Nada, só cansaço. A partir daí, o conflito interno escalou. Sonhos com Miguel acordavam-me suado, excitado e culpado. No trabalho, distraía-me com planilhas, imaginando conversas com ele. Comecei a evitar o quintal, mas era inútil. Via-o sair para correr, e o aceno dele bastava para desestabilizar-me. Maria insistia: Fala comigo, Antônio. Algo te atormenta. Negava, mas a mentira pesava. Uma tarde, mensagem dele: Estás em casa. Preciso de falar. Meu pulso disparou. Respondi sim, e ele veio. Sinto algo por ti, confessou direto. Não sei o que fazer. Fiquei mudo. Depois, eu também. Mas e as famílias? Saímos dali sem resolução, mas a tensão era palpável. O ponto de viragem veio numa reunião de condomínio. Sentados lado a lado, pernas tocando por baixo da mesa. Ninguém notou, mas para mim era eletricidade pura. Após, no corredor. Não aguento mais, sussurrou ele. Puxou-me para um canto escuro e beijou-me. Rápido, urgente. Meu mundo girou. Separamo-nos ao ouvir passos, mas era tarde. Beatriz passava ao longe, olhar suspeito. O que foi aquilo? Perguntou Maria mais tarde, notando minha agitação. Nada. Menti de novo. Mas o medo instalou-se. E se descobrissem? A atração virara obsessão, e o conflito ameaçava explodir. Semanas depois, numa festa de São João, a pressão atingiu o pico. Foguetes no céu, música alta. Miguel e eu trocávamos olhares entre a multidão. Beatriz aproximou-se dele, ciumenta. Estás estranho com o vizinho. Ele disfarçou, mas o ar carregou-se. Num momento sozinho, ele sussurrou: Preciso de ti. Mas Ana, minha filha, viu-nos conversando perto demais. Pai, o que fazes aqui? Perguntou innocent. Saí dali correndo, coração na boca. Naquela noite, confrontado por Maria sobre minha ausência, explodi. Deixa-me em paz. Ela chorou, e eu soube. O segredo rachava as fundações da minha vida. A tensão não parava. Miguel mandou mensagem: Vamos falar amanhã. Concordei, mas o medo misturava-se ao desejo. O que viria a seguir? Uma decisão que destruiria tudo, ou a força para reprimir? Braga, outrora refúgio, tornará-se prisão. E eu, Antônio, estava no centro do furacão, lutando contra mim mesmo. Ele confessou o inconfessável, uma atração que crescia como fogo selvagem, ameaçando queimar a fachada da vida perfeita. Mas quando os lábios se aproximaram pela primeira vez, o mundo tremeu. Seria o início de uma conexão profunda ou o prenúncio de ruína total. Antônio, preso entre desejo e dever, mergulhava num abismo onde cada passo aprofundava o laço com Miguel, mas também o risco de tudo desabar. Após aquele beijo roubado no corredor da reunião de condomínio, nada foi o mesmo. Regressei a casa com o coração aos saltos, evitando os olhos de Maria que preparava o jantar. Chegaste tarde, comentou ela, servindo o bacalhau. Reunião prolongou-se. Menti, sentindo o peso da falsidade. Na cama, revivia o momento, o calor da boca dele, a urgência que nos unira por segundos. Culpa misturava-se ao êxtase, como o pai, marido, traía não só Maria, mas a imagem que construíra de mim mesmo. No dia seguinte, Miguel mandou mensagem: Precisamos falar. Encontro no parque da cidade ao meio-dia. Aceitei, inventando uma pausa almoço prolongada no escritório. Cheguei primeiro, sentando num banco junto ao rio Cávado. Ele surgiu pontual, sentando ao lado. Ontem foi real, disse ele, voz baixa. Senti o mesmo há meses, mas tenho medo. Confessei,
Eu também. Nunca imaginei isto. Sou casado, heterossexual, ou pensava ser. Falamos horas sobre dúvidas da juventude, casamentos por conveniência social, a pressão de Braga conservadora. Beatriz suspeita algo, admitiu ele. Perguntou por que evito intimidade. Meu estômago revirou, o risco era real. Daí em diante, os encontros clandestinos multiplicaram-se. Mensagens codificadas, reunião urgente, significava um café rápido num bar discreto. Num desses, partilhamos histórias pessoais. A minha infância rígida com pais católicos devotos, a dele em Lisboa, explorando bares alternativos na faculdade. Sempre reprimi atrações, revelou Miguel. Tu despertei estás de novo. Toquei a mão dele por baixo da mesa, sentindo a faísca. Mas uma vizinha passou. Acenando, saltamos para trás, pânico nos olhos. Temos de ser cuidadosos, sussurrei. A conexão emocional aprofundava-se veloz. Numa noite, enquanto Maria ia ao cinema com as amigas, Miguel veio ao quintal. Sentamos na relva, bebendo vinho verde de uma garrafa partilhada. O que somos? Perguntei. Almas que se encontraram tarde, respondeu ele. Falamos de sonhos. Eu queria viajar, ele restaurar monumentos históricos. Mas o medo interrompia. E se Ana ou João descobrirem? Imaginei o choque nos olhos deles. Ele apertou minha mão. Enfrentamos juntos. Quase nos beijamos, mas luzes acenderam na casa. Maria voltava cedo. Ele fugiu pela cerca, deixando-me ofegante. Sonhos intensificavam o conflito. Acordava suado, sonhando conversas profundas com Miguel, questionando minha identidade. No trabalho, erros em relatórios acumulavam-se. O chefe repreendeu. Concentra-te, Antônio. Em casa, Maria confrontou. Estás distante. A outra. Neguei. Massa mentirosa. Comecei a pesquisar online. Tarde da noite. Atração por homem aos 45. Artigos sobre bissexualidade tardia abalaram-me. Era eu? Miguel mandava links semelhantes. Lê isto. Ajuda. Nossa ligação virava apoio mútuo, mas o segredo pesava. Uma viagem de negócios a Porto acelerou tudo. Inventei uma conferência de contabilidade. Miguel juntou-se, fingindo projeto, na Invicta. No hotel, partilhamos quarto. Economia. Justificamos. À noite, conversas viraram confissões. Amo Beatriz, mas contigo é diferente. Autêntico. Admiti. Sinto o mesmo por Maria, mas tu preenches um vazio. Abraçamo-nos, chorando libertações. Pela manhã, Beatriz ligou a ele. Onde estás realmente? Ele mentiu, mas o tom dela era acusador. No regresso, tensão no carro. Ela sabe algo, disse ele. Parei no miradouro, e ali, sob o sol poente, prometemos, não desistimos. Mas conflitos escalavam. Ana flagrou-me lendo mensagens. Quem é Miguel nas tuas conversas? Só vizinho, disfarcei. Ela franze e o atesta. Pareces nervoso. Maria marcou terapia de casal. Precisamos resolver isto. Aceitei, mas na sessão, evitei verdades. Miguel enfrentava Beatriz discutindo. Estás ausente. Ele confessou parcial. Problemas no trabalho. O cerco apertava. Vizinhos comentavam. Antônio e Miguel andam muito juntos. Fofoqueiros no café sussurravam sobre amizades estranhas. O pico veio numa festa familiar. João fez anos, casa cheia. Miguel veio com Beatriz. Olhares cruzados geravam eletricidade. Num momento sozinho na cozinha, ele sussurrou. Não aguento mais esconder. Puxei-o para o corredor e beijamo-nos desesperados. Mas João entrou. Pai, o que? Separamo-nos. Eu gaguejando, ajudava com pratos. Ele saiu confuso. Naquela noite, Maria questionou. João disse algo estranho. Neguei, mas o pânico instalou-se. Miguel mensagem, quase pegos. O que fazemos? Respondi. Continuamos, mas com cuidado. A relação aprofundava, mas o abismo do segredo ameaçava engolir-nos. A tensão não parava de crescer. Cada encontro era risco calculado, cada mentira uma ferida. Braga, com suas tradições, virava jaula. Eu, dividido,
Sabia, ou assumia, ou perdia tudo. Mas o laço com Miguel fortalecia-se, prometendo liberdade ou destruição. A descoberta irrompeu como um raio. Ana viu o beijo proibido no quintal, congelando o tempo em choque puro. Agora, com o segredo exposto a uma filha, Antônio enfrentava o colapso. Família rachada, sociedade condenando, identidade à beira do abismo. Seria o fim da fachada ou o catalisador para o caos total. Naquela noite, após Ana fugir chorando para dentro de casa, fiquei paralisado na relva. Miguel murmurou: "Tenho de ir", saltando a cerca. Entrei devagar, encontrando Ana no sofá, olhos vermelhos. "Pai", era o Miguel. "Vocês." Voz tremia. Sentei ao lado. "Ana, é complicado." "Complicado? Traís a mãe." Gritou ela. Expliquei. "Descobri uma parte de mim. Amo a tua mãe. Mas Miguel é diferente." Ela balançou a cabeça. "Não entendo." "E és gay?" "Não sei." "Bissexual?" "Talvez." Reprimi anos. Choramos juntos, mas ela subiu escadas. Não conto a mãe. Por agora. Pela manhã, o peso esmagava. Maria notou. "Ana está estranha." "Brigham." Neguei, mas tensão pairava. No trabalho, distrações pioraram. Errei um relatório importante. Chefe ameaçou: "Melhora ou perdes o emprego." Miguel mensagem: "Como está Ana?" "Chocada, mascalada." Encontramo-nos num café periférico. "Beatriz discute diariamente", disse ele. "Suspeita infidelidade." Planeamos discrição, mas o medo crescia. Vizinhos fofoqueiros no mercado. Antônio e Miguel, sempre juntos. Estranho. Senti olhares perfurantes. A crise escalou numa viagem surpresa. Maria anunciou o fim de semana na casa da irmã em Guimarães, levando os miúdos. "Vens?" perguntou. Inventei trabalho. "Fico." Mal saíram. Mensagem a Miguel. "Sozinho." "Vem." Ele chegou em minutos. Conversamos horas sobre medos. "Perco tudo se Beatriz souber." Admiti, eu também. Abraçamo-nos, partilhando o fardo emocional. Mas Beatriz ligou. "Onde estás?" Ele mentiu, no escritório. Desligou, mas voz dela era furiosa. Ela rastreia o telemóvel. Perguntei pânico. "Talvez." Saímos dali, ansiosos. Dias depois, explosão. Beatriz confrontou Miguel em casa. Mensagens para Antônio. "O que é?" Ele negou, mas ela gritou: "Traição." Vizinhos ouviram. Rumores espalharam-se como vírus. Maria ligou. "O que se passa no bairro?" Beatriz enlouqueceu. "Disfarce-ai." "Briga de casal." Mas Ana quebrou o silêncio. "Pai, conta à mãe." "Não aguento mentir." Pressão sufocava. Encontrei Miguel num parque. Beatriz ameaça divórcio. Maria suspeita. Decidimos pausar. Melhor distanciarmos-nos. Mas doía. Mensagens pararam. Olhares evitados. Conflitos internos atingiram pico. Sonhos viravam pesadelos. Família desfeita. Eu sozinho. Terapia sozinho. Psicólogo perguntou: "O que reprimes?" Confessei atração, ganhando clareza. Era bissexual, precisando assumir. Mas medo paralisava. João flagrou-me chorando. "Pai, estás doente." "Não, filho. Problemas adultos." Ele insistiu. "Envolve o Miguel?" Ana disse algo. Pânico. O segredo vazava. Clímax da crise, numa reunião familiar. Maria marcou o jantar. "Precisamos unir-nos." Mas Beatriz invadiu. "Teu marido e o meu." "Amantes." Maria pálida. "O quê?" Ana confirmou. "Vios." "Caos." Maria chorou. "Traição." João confuso. "Pai gay." Beatriz gritou acusações. Miguel tentou acalmar. "É amor real." Vizinhos bateram porta, curiosos. Saí dali correndo, mundo desabando. Sozinho na rua, chuva caindo. Soube. Crise total, sem volta. Tensão máxima. Família dividida, sociedade julgando. Braga varava infernal. Eu, exposto, lutava pela sanidade. Assumir ou negar. O abismo chamava. O confronto explodiu como bomba. Com famílias reunidas, Antônio revelou a verdade crua, rachando laços para sempre.
Agora, no epicentro da dor, ele escolhia negar a identidade ou enfrentar o furacão de divórcio, preconceito e reconstrução. Seria o ponto sem retorno, onde decisões definiam destinos. Após o caos da invasão de Beatriz, o silêncio na sala era ensurdecedor. Maria fitava-me. É verdade. Aceni, Sam. Apaixonei-me por Miguel. Lágrimas rolaram. Há quanto tempo? Meses. Descobri uma parte de mim. Ana interveio. Mãe, ele sofreu. Reprimiu anos. João Carava. Pai, abandonas-nos? Abracei-o. Nunca. Amo-vos. Beatriz virou-se para Miguel. Divórcio imediato. Ele assentiu. Aceito, mas assumo quem sou. Vizinhos espiavam janelas, rumores voando. Naquela noite, Maria saiu com os miúdos para a casa da irmã. Fiquei sozinho, chamando Miguel. Encontramo-nos num bar discreto. Perdemos tudo, disse ele. Mas ganhamos a autenticidade. Planimos, contemos a todos, enfrentamos. Pela manhã, advogados contactados, divórcio amigável, guarda partilhada. Maria ligou furiosa. Trace-nos. Expliquei. Reprimi por sociedade, igreja, família. Desculpa. Ela amoleceu. Preciso tempo. Conflitos escalaram com sociedade. No trabalho, chefe soube por fofocas. Isto afeta a imagem da firma. Ameaçou demissão. Vizinhos ostracizavam. Petição para proteger o moral do bairro. Enfrentei a assembleia. Amo um homem. Isso muda. Gritos. Pecado. Mas alguns defenderam. Direito pessoal. Miguel perdeu o cliente. Não trabalho com isso. Pressão financeira apertava. Culminação, em tribunal. Audiência de divórcio. Maria testemunhou. Dor imensa, mas entendo repressão. Juiz aprovou. Guarda alternada. Ana escolheu ficar comigo semanas. Apoio-te, pai. João hesitava, mas veio. Explicas-me. Conversei. Atração não escolhe gênero. Ele assentiu gradual. Miguel e Beatriz brigaram por bens. Ela expôs online, comentários odiosos chovendo. Enfrentamos juntos. Manifestação LGBTQ+ em Porto, ganhando aliados. Mudança decidida. Apartamento no Porto. Recomeço. Empacotando. Maria Fael. Perdoa-te. Seja feliz. Abraçamo-nos. Paz frágil. Clímax final, numa confrontação pública. Bairro reunido. Beatriz gritando. Estragaram famílias. Respondi. Amor não estraga. Mentira sim. Miguel pegou minha mão. Assumimos. Aplausos mistos, mas vitória interna. Saímos dali unidos. Conflitos resolvidos em dor, mas com escolha clara. Viver verdade. Tensão dissipava, mas cicatrizes ficavam. Porto aguardava. Batalha vencida. Identidade abraçada. A redenção surgiu das cinzas. Um ano após o caos, Antônio e Miguel anunciavam união, transformando dor em lição viva. Mas com aceitação veio o preço. Famílias curadas, sociedade mudada. Era o desfecho onde honestidade triunfava, ensinando que reprimir destrói, mas assumir liberta. Um ano passou veloz no Porto. Nova casa modesta no centro, eu como consultor freelance. Miguel em projetos independentes. Rotina estabilizou. Cafés matinais discutindo notícias, passeios no Douro. Ana morava conosco parcial. João visitava fins de semana. Maria, em Braga, namorava novo. Perdoou totalmente. Mereces felicidade. Beatriz, após divórcio amargo, mudou para Lisboa. Contato mínimo. Conflitos residuais testavam. No trabalho, clientes hesitavam por reputação, mas persistimos, ganhando aliados em redes LGBTQ+. Ilga Portugal ajudou. Workshop sobre aceitação, onde partilhamos história. Reprimi por medo social. Contei num evento. Público aplaudiu, inspirando outros. Culminação moral, num churrasco familiar. Convidados, Maria, filhos, amigos novos. Anunciei. Miguel e eu casamo-nos. Aplausos. Ana abraçou. Orgulhosa. Pai. João. Aceito agora. Maria Sorio. Felicidades. Vizinhos antigos mandaram mensagem.
Desculpem preconceito. Festa se loucura, sardina, vino, risos. Lição cravada. Infidelidade causou sofrimento evitável, mas levou à honestidade. Reprimir identidade pune todos. Assumir, apesar dor, traz esperança. Hoje, vivo autêntico, apoiando quem questiona. Se tocou, reflete. Já negaste teu eu? Recursos ajudam busque ilha.